Olá, pedráticos! Você que é admirador, seguidor e companheiro de jornada da gente aqui do Pó de Pedra, você é um pedrático, um aficionado por pedras naturais. A gente está muito feliz de estar te recebendo aqui mais um programa. Essa semana está recheada de emoções, né? Tivemos aí o episódio Os Pioneiros da Pedra, né? Uma entrevista espetacular com Carlos Rubens. Tivemos aí muita coisa legal, Pó de Pedra Música. A semana está completa e está repleta e você vai se acostumando que a partir de agora a gente vai estar sempre aqui com você, trazendo as novidades do mercado da pedra, trazendo as novidades do mercado da construção civil. E, é claro, aqui no Pó de Pedra Arquitetos do Brasil, nós temos convidados arquitetos que são especiais, que têm grandes contribuições na arquitetura, quem está com a mão na massa, quem está projetando, quem está arquitetando. E nós estamos aqui hoje com um super arquiteto, um cara que eu, no bastidor agora, acabei de descobrir que é um contemporâneo meu, né? A gente estava aqui falando dos anos que se formou e tal, aí a Emily lá do canto, lá dos quintos das fumaças, vira para nós e fala: vocês se formaram no ano que eu nasci, né? E ela é uma cavalona e já está com 20 e quantos anos, Emily? 26 anos no ano que ela nasceu. É mole, rapaz, aguentar uma dessa? Complicado, né? Mas eu estou aqui com o arquiteto Fabrício Rocha. Nome mais apropriado para falar de pedra não há, né? Fabrício Rocha. Ele que é arquiteto, tem se destacado na projeção de arquitetura de residencial, em especial arquitetura de alto padrão. Ele que também é técnico em edificações, assim como eu. A gente estava trocando ideia nos bastidores aqui. Certamente a gente teve professores aí que semelhantes, né? Que nos deram aula para você e para mim. Por exemplo, você estudou com Nazira, né? Com certeza. Jerusa, lembra de Jerusão? Muito. Jerusa já não está entre nós, né? Não. Mas Nazira, a gente tem um grupo de zap até hoje da galera de edificações. Carlyle, tem uma galera boa lá daquela época. Sim. Nossa aí. Fabrício, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui falando sobre arquitetura. E hoje a gente está trazendo um tema que é a área de atuação do Fabrício: arquitetura de alto padrão. Luxo ou design? Né? O que é? É ostentação? É nego que não sabe onde enfiar dinheiro, vai e fica inventando aquelas casas exuberantes? Ou não? O cara tem recurso, é digno ele pegar aquela grana ali e investir numa arquitetura mais robusta, mais elaborada, com mais recursos arquitetônicos e de materiais mais sofisticados, vamos dizer assim. O que você acha, meu querido Fabrício? Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Eu vejo que existem as duas formas, né? Vai ter aquele cliente que vai fazer o luxo mesmo para ostentar, e, na maioria dos casos, também é uma necessidade do cotidiano daquele cliente, né? Que precisa daquela arquitetura de alto padrão, porque ele está acostumado e é necessário para o dia a dia dele. Então, hoje a gente faz muitas casas em condomínio aqui em Cachoeiro. Eu faço casas assim, de alto padrão que o cliente quer economizar, quer fazer uma coisa que seja legal, mas que seja econômica também. E eu tenho aquele tipo de cliente que não quer ter dor de cabeça com nada, quer entregar para uma construtora e quer a casa pronta mesmo na chave. Saber de tocar a obra. Sim. Fabrício, a gente tem acompanhado, né, o que era a casa antigamente, nos anos 80, nos anos da nossa infância, da nossa adolescência. Os bairros que tinham projetados na nossa época de infância aí eram o BNH, né, que era um modelo de habitação financiado pelo governo, né, casas, depois vieram aí os prédios de Bolsa Família, né, alguma coisa padronizada. E a gente, em Cachoeiro, por exemplo, que é a nossa cidade de atuação, você não tinha bairros planejados, você não tinha recursos, assim, modalidade casa, pensada, planejada, construída, arquitetada, ela é um conceito até relativamente novo. A gente viu nos últimos 10 anos aí muita mudança nesse sentido. E o que você acha que a arquitetura contribuiu para isso? Se mudou mesmo? Se hoje se construir, se projetar casas é uma coisa que está mais exigente ou não?
Queria te ouvir um pouco sobre o que é projetar casas hoje em dia. Sim, eu acho assim que houve uma valorização do profissional, do arquiteto. Hoje em dia, quando as pessoas pensam em construir, assim, desde o cliente mais simples, a primeira coisa que ele pensa é em contratar um profissional, né, para que a casa fique realmente do jeito que ele sonhou. E quanto às cidades, as pessoas sempre buscam por segurança, né? A gente não havia bairros projetados, nem condomínios, nada disso. As pessoas estão buscando por segurança. Então, o cliente de alto padrão, ele buscava morar em apartamento por questão de segurança. Só que agora, com a chegada dos condomínios, eu vejo muitos clientes migrando dos apartamentos para a residência. Porque, né, hoje a gente quer a integração dos espaços com o meio ambiente, com o ambiente interno com o externo, e na casa a gente consegue fazer isso, né? Então eu vejo muito isso. E o que você acha que mudou na forma de projetar os espaços? E aí eu vou especificar minha pergunta. A gente, nessa época de garoto lá, a gente tinha uma referência arquitetônica de um lote padrão, né, 10 por 20, ou no máximo 12 por 20. Né, um lote de 200 metros quadrados, 240 metros quadrados. Hoje a gente tem percebido que tem mudado esse conceito de lotes. Né? Existia muita resistência em fazer casas duplex, né, por conta de custo mesmo, de construção, falta de recurso também. E hoje as obras têm se dedicado em grande parte, né, isso não é generalização, é só uma tendência. Né? As casas não estão sendo casas de um pavimento só, né, de um telhado só. Essas casas elas estão se sofisticando. O cara costuma botar os quartos no segundo andar, deixa o primeiro andar ali para a área comum, né, social, e geralmente integrada com alguma área externa, né? Sim. Quando possível, fazer piscina. O que você acha que é a tendência dessa casa sofisticada, que é a sua especialidade? Queria que você transmitisse para nós aqui o que você pensa na hora que você está projetando uma casa que vai receber um recurso maior, uns materiais mais nobres. O que você pensa nos conceitos? Então, o maior nível de integração entre os ambientes possível é, lógico, que separando, né, a área social da área íntima da casa, porque antigamente os cômodos eram isolados, né? A cozinha era separada da sala, tudo assim, muitos cômodos isolados. Hoje a gente pensa em integrar o máximo possível. E, por incrível que pareça, você falou que as pessoas optam de fazer, né, 2 pavimentos, mas no alto padrão isso não acontece. A gente só faz 2 pavimentos quando o terreno não dá para fazer. As pessoas estão optando por fazer casa linear. Ah, é? Por causa de acessibilidade, né, e conforto mesmo, porque você faz uma casa totalmente integrada, até os quartos, a sala, a área gourmet, tudo ali em torno da piscina. É o que mais os clientes têm pedido. Você tem demandado nesse sentido? Sim. E você acha... Mudou os padrões esses loteamentos modernos estão com outras dimensões de lote? Aqui em Cachoeira ainda não. A gente tem um problema de tamanho de terreno ainda, que é padrão. Mas quando o cliente quer fazer uma casa melhor, ele compra 2 terrenos. Compra 2 terrenos. Aí faz ela com mais frente ou com mais fundos? Com mais frente fica mais bonita, né? Fica uma fachada mais bonita. Geralmente com jardinagem. E fala um pouquinho da sua trajetória, Fabrício, para a galera te conhecer melhor. Eu, por exemplo, não te conhecia assim, pelas imagens que os meninos mandaram. Com certeza eu já vi alguma execução sua. Mas fala um pouquinho das suas influências e o que você tem projetado, se é só em Cachoeira, ou se é na região sul, se é na praia. Fala um pouquinho sobre a sua atividade aí para nós. Tá. Primeiro, sobre a trajetória. Eu, desde criança, gostava de projetar casas, né? Mesmo daquele jeito assim, mais infantil, mas gostava. Então, me formei primeiro em técnica de edificações, lá no CI, né? E a partir daí já comecei a trabalhar na área. Eu nunca trabalhei em nada na minha vida que não seja arquitetura. Sempre trabalhei com arquitetura. Então já se vão 20 anos. 16 anos antes de me formar com uma mesma arquiteta. Trabalhou com quem? Com a Marília Haddad. É uma que tá para vir aqui, né? A Marília tá programada de vir aqui, né?
Sim. Que legal. Então, trabalhei 16 anos com ela. Nesse meio tempo, eu me formei em administração de empresa aqui em Cachoeiro, pela Facassi, e me formei em campus em arquitetura. Então, eu trabalhava então, você formou em administração primeiro? Primeiro. Mas por quê? Você quis pular fora da arquitetura? Não, porque aqui em Cachoeiro, assim, a gente não tinha muita opção de curso, né? Então, eu escolhi um que eu achei que daria para fazer alguma coisa diferente. E aí depois surgiu a oportunidade de fazer arquitetura em campus. Então, eu ia e voltava todo dia para campus, de segunda a sábado, trabalhava em Cachoeiro, estudava em campus à noite. Meu Deus, que luta, hein? Mas tinha uns ônibus aí que faziam isso também? Tinha. E quanto assim, à atuação, aqui mesmo, Cachoeiro, Castelo, Marataízes, Espiúma, Anchieta, trabalho nessa região. Agora deixa eu te falar, Fabrício, tem muita gente ouvindo a gente aqui que também é estudante de arquitetura, pessoas que estão começando a carreira agora. O que você tem de conselho para passar para a galera aqui? O que você tem de legal para falar com a turma aqui? Como é que se forma uma carteira de clientes? Como é que é essa etapa? Como é que se constrói uma carteira? Porque, assim, geralmente, com exceções, né, cada 10 clientes aí, é um número que eu estou chutando aqui, imagino que 3 ou, no máximo, 3 ou 4, talvez, sejam clientes que reincidentemente construam. Geralmente, a maioria das 6, 7 ou 8 até, clientes de entre 10, constrói uma vez só. Né? A construção da casa própria sempre foi o sonho do brasileiro, né? É o ápice. E a gente também, quando se fala em casa de alto padrão, nós também estamos falando de pessoas que venceram na vida, que passaram por etapas também, né? Às vezes montaram um pequeno negócio e fizeram uma grana ali, e dali pegou aquele dinheiro e investiu numa obra ou numa construção. Como é que se constrói uma carteira de clientes de um cara que constrói, às vezes, uma vez só na vida? Como é que um indica para o outro? É boca a boca? É e-mail? Como é que funciona isso? Então, hoje a rede social está aí para ajudar a gente, né? Mas a gente sabe que só a rede social não funciona. Né? Tem que fazer o seu melhor todo dia. Tentar atender aquele cliente da melhor maneira possível todo dia. Eu tenho clientes lá que fazem a casa comigo, depois voltam para fazer o escritório, voltam para fazer a empresa, aí compram um apartamento para alugar, volta para a gente e faz. Então, assim, vários trabalhos para a mesma pessoa, entendeu? Porque se você não atender muito bem aquele cliente, se você, por exemplo, hoje a rede social, a gente tem um 3D, né, que às vezes ilude de uma certa forma. Mas só aquilo ali não vai vender o seu trabalho, porque o cliente, às vezes, ele te contrata para fazer aquilo dali, mas no meio do caminho, se ele vê que aquilo dali é só uma ilustração e que não vamos ver que não funcionou, ele não vai te contratar de novo. E talvez nem termine aquele trabalho que ele te contratou para fazer. E aí, nesse sentido, o que eu queria te perguntar, Fabrício? Você se especializou em alto padrão. Quando a gente fala em alto padrão, as pessoas tendem a pensar que só rico constrói alto padrão. É verdade isso? É só rico constrói alto padrão? Ou o cara que é classe média, um cara batalhador que está juntando dinheirinho na vida, hoje ele está construindo coisas mais sofisticadas? Qual a sua visão de mercado? Não é só para o rico, não. O cara que trabalha direitinho também faz, da classe média também faz alto padrão. Porque o que é o alto padrão? É um projeto bem feito desde o início, desde a escolha do terreno, a localização, a escolha dos materiais. Né? Hoje a gente está optando por coisas mais contemporâneas, que você coloca hoje, não vai cair de moda daqui a 10 anos. Você vê casas antiguíssimas por aí que parece que foram feitas há pouco tempo. Aqui em Cachoeira tem um exemplo, que é a casa do Rubim Santana, ali na Lacerda de Aguiar. Em frente à Galeria Sorro, eu acho, né? Você olha aquela casa, sim, você olha aquela casa e você não diz que ela foi feita há tanto tempo, né? Por mais que por dentro ali a divisão possa estar mais defasada, mas a fachada ainda é bem atual. E o paisagismo, né? Sim, o paisagismo. É tudo. Aquela casa ali é bem moderna. Bom, você trouxe alguns trabalhos para mostrar para a gente aí, né? Sim. Vamos falar um pouco sobre a arquitetura contemporânea. Então, a sua resposta é o seguinte: se é luxo ou se é ostentação, apenas recurso de design, vai depender de cada cliente, né? Sim. De cada casa. Não tem uma fórmula para determinar isso. Não. Vamos lá, tem como botar, Saulinho, algumas obras aí. Bom, você faz mais interiores ou você faz arquitetônico completo?
Tudo, desde o início até o interior. O que seria esse ambiente aí? Isso daí seria um lavabo social da casa. Né? O lavabo é tipo o cartão postal da casa, né? Onde vai receber a visita. Então, esse lavabo aí, a gente usou a pedra natural com a madeira, com uma iluminação diferenciada, ficou bem legal. O mármore, hein? Que textura bacana, hein, cara? Que recurso você usou aí? Esse daí é o efeito cimento queimado. Não, aqui, ó. Parece o mármore mesmo. Até os desenhos do mármore. Aqui? Não, aqui, ó. Não, isso daí é a pedra mesmo. É o quartzito. Ah, isso é uma foto? É uma foto. Ah, bom. Eu achei que era 3D, desculpa. Não, isso aí é cimento queimado? Tá pronto isso aí. Tá pronto, rapaz. O negócio tá bonito demais. Eu falei, cara, que você arrumou uma textura violenta aqui, né? Falei, rapaz, o cara conseguiu fazer até o desenhozinho dos mármores, bicho. Isso aqui é o mármore branco, o branco especial lá da Marbrasa. Certamente. Não, isso aí é um quartzito. Esse aqui é quartzito? Essa casa Desculpa aí, galera. Eu achei que era o mármore. Essa casa aí, ela foi vendida, é uma das casas para venda no Verana, que eu faço lá. Eu tenho um cliente que faz casas para vender. E quando ele vendeu essa casa, ela estava para entrar na fase de acabamento. Então, o cliente que comprou, ele é dono de marmoraria, né? E ele pôde escolher todas as peças. Isso aqui é um quartzito? Qual é o nome desse quartzito? Você lembra? Não me recordo agora, porque a gente usou bastante variedade de materiais nessa casa. Tá parecendo mármore, hein, bicho? Eu vou. Depois vamos tirar essa prova dos 9. Isso aqui, esse design aqui é de mármore. Eu vou manter o meu voto. Isso aqui é o mármore. Você olha lá pra mim. Vamos próximo. Tá bonito. É madeira, né? Tá usando muito combinar madeira com. Isso aqui é madeira ou é compensado? É madeira, né? É o MDF, né? É o MDF? Então tá bom. Esse nosso Pai Celeste. Isso é bonito demais, ô Fabrício. Você que projetou esse troço? Sim. É da mesma casa e essa pedra aí é a queridinha do proprietário. Esse daí é o Via Láctea, né? Não, esse daí é o Black Tempest. Black Tempest? Tô dando bola fora hoje. Pode falar o nome do cara ou não? Pode. Esse daí é o Rafael da Stock Rock. Eu fiz a casa. O Rafael Teixeira? Rafael Teixeira. Rafael da Stock Rock? Stock Rock. Meu amigo Rafael Teixeira. Eu tive a oportunidade de fazer o escritório para ele também. E essa pedra aí é a queridinha dele. Então, assim, a gente tem que colocar um pouco da identidade do... Grande Rafael, vem aqui dar uma moral para nós aqui, conhecer o nosso espaço aqui. Rafael é meu parceirão, cara. E é um cara querido. Gente finíssima. Gente boa pra caramba. Nós estudamos junto no Cristo Rei na 2ª série. E... Nossa, ficou muito bonito esse material. Então, essa casa aí foi feita já que a gente está falando dos nomes, foi feita pelo Rafael Sesquim, que ele constrói casa, né, um engenheiro. E o Rafael ficou muito satisfeito com essa casa. Ficou muito bonito esse material. Esse é foto, né? É foto. Por que essa estrutura ela vai servir como para colocar coisas também? É decorativa. Decorativo? Na época da foto não estava ainda decorado, mas é decorativo. Isso aí vai ficar decorativo, né? Vai pendurar hoje, os trem. Se você chegar lá, já vai ter uns vasos aí em cima, fazendo uma composição. Legal. Próxima foto aí. Esse aí, sem medo de errar, um cristal. É a mesma casa? Mesma casa, é um cristal. Parabéns, Rafael, tá bem. Me convida para tomar um café nessa mesa bonita aí, ó, de cristal. Ela é retro iluminada? Não. É só cristal mesmo, sem iluminação. Mas ficou muito boa, cara. Tá muito lindo esse cristal aí. Eu, particularmente, não gosto de pedra iluminada. Não gosta, não? Não. Muito bem. Agora, esse embutido aqui tá em voga, né? Muito em voga. Essa aí permanece a mesma casa? Não, ali já é o escritório do Rafael também. Ah, é? Parece que a gente veio só falar do Rafael hoje. Não, pô, mas é as fotos que a gente está mostrando aqui. Dá para ter uma... A gente está falando de arquitetura de alto padrão, a gente está falando de projetos mais requintados. E aqui a gente tem... Muito legal. Fica onde esse escritório aí? Fica próximo a Nassau ali. Perfeito. Próximo aí. E aí a fachada da casa. Muito bom, cara. Parabéns, Rafael, pela sua casa aí. Tivemos a oportunidade de apresentar aqui. Aqui é a pedra rústica, né? Sim. Aí nós trabalhamos com aqui é foto, né? É foto. A gente trabalhou com essa pedra aí, que a gente chama ela de Alasca branca, na fachada. Fiz composição com a madeira e o cimento. Excelente. Tem mais alguma aí?
Essa daí já é a residência de um médico lá no condomínio Marataízes. Muito bom também. Por que está se usando tanto? Não está cansando um pouco a arquitetura, esses efeitos de sobrepostos? Não, ou não. Eu acho lindo. Uhum. Eu acho lindo, não estou criticando, não. Mas, assim, em termos de elementos estéticos, isso não está sobrecarregando, não? A gente já está mudando um pouquinho para fazer uma coisa mais linear, né? Sem muito excesso de volumes. Excesso de volumes, né? Muito bem. Muito bonito, hein, cara? Parabéns. Tudo em pedra ali, né? Isso daí a gente usou travertino romano. Foi travertino romano bruto? Bruto. Muito lindo, parabéns pela fachada, maravilhosa. Escovado. Aquelas mega porta, né? Sim. Essa daí já é uma obra com uma pegada mais diferenciada, né? Mais moderna, com estrutura metálica. Essa obra vai começar. Aqui é projeção 3D, né? São 3D. Muito bem. Tá. O que você pensa aqui? Pedra também? Não, aí é uma viga metálica. Ah, viga metálica? Uma viga metálica, aqui está uma parede. Na verdade, está começando a onda agora, mais maciçamente, do steel frame, né? Sim. Você está aderindo? Como é que é? Essa casa vai ser feita de steel frame. Por quê? Fala um pouquinho para o pessoal que não conhece o que é steel frame e por que essa tecnologia está chegando com tanta força aí. Porque é uma obra rápida, né? Uma obra seca. Você consegue fazer a estrutura de uma casa muito rápido e sem depender de tanta mão de obra. Foi o Roberto Justo que começou esse troço para cá? Não sei dizer. Parece que foi o Roberto Justo foi um dos pioneiros em trazer o steel frame para cá. E essa composição com madeira, eu tô percebendo que tá voltando em voga, hein, bicho? Sim. Tá voltando um pouquinho, né? Fica mais caro, mas enobrece. A madeira, o cimento, a pedra são materiais contemporâneos, então você pode usar que não vai cair de moda, entendeu? O que você pensa, você acabou de falar, mas para a gente discorrer um pouco mais sobre isso. O que você pensa, Fabrício, que seria materiais que enobrecem a construção? Porque assim, a gente sabe que o acabamento ele dá muito requinte, o acabamento ele enobrece muito a obra. Uhum. E o que seriam os materiais que você considera, que você lembra para dizer, poxa, uma casa de alto padrão não pode ter isso, tem que ter aquilo? O que você conseguiria posicionar para a gente? Seriam materiais de boa qualidade, sem excesso de informação, né? Materiais que não sejam de gosto popular. Então, assim, se você usar uma madeira de boa qualidade, uma pedra que não tenha muita informação, você não vai errar e sua casa vai ficar, né, vai ter uma vida útil mais longa, né? Como é que é o perfil, Fabrício, dos clientes que você atende, assim? O que você tem mais? Mais liberdade criativa, do ponto, por exemplo, vamos pegar o exemplo dessa casa do médico de Marataízes que você apresentou para nós aqui. O cara, quando te aborda, te contrata, cara, eu quero uma casa boa, bonita, te passa lá, você faz a entrevista, vai no terreno, você quer o quê? O sol da manhã tá cá, aquela coisa toda. E, Fabrício, produz para mim, eu quero uma casa boa, grande, uma cozinha espaçosa, e te deixa à vontade para você projetar. Ou o perfil maior dos clientes é mais exigente, aquele cara que fica toda hora te espizinhando, não, eu quero que faz isso, essa pia tá aqui, não, eu queria mais 50 centímetros para cá. Como é que é isso? Então, a gente lida com todo tipo de pessoas, né? Eu tenho clientes que eu pergunto, como que você quer a sua casa? Aí eu tenho uma cliente que fala assim, tudo que você achar que está usando, você pode colocar, entendeu? E ela não se mexe com nada. E eu tenho também aqueles clientes que querem mudar tudo. E assim, a mudança, ela traz benefícios, né? Tendo uma dosagem certa. Porque se a casa é do cliente, ela tem que ter o gosto dele, tem que ter o estilo dele. Mas quando começa a mudar muito, bagunça o projeto e às vezes atrapalha o resultado final. Qual a parte do projeto mais enjoada de fazer? É a parte de interiores. Você costuma especificar? Você já entrega lá o manual descritivo lá do que vai na obra? Ou depende? Não entrego o memorial, não.
Eu só faço mesmo uma entrevista, né, bem certinha, bem detalhada com o cliente. Costuma não ter muito erro, não, costuma não voltar muito. Mas acontece, assim, um caso ou outro de... Mas, por exemplo, quando você projeta a escada lá, você costuma ter que fazer o projeto para a marmoraria da escada ou não? Ou fica a conta do marmorista? Não, todos os projetos saem todos detalhados do escritório. Entendi. E o que você acha que é a tendência da arquitetura para os próximos anos, Fabrício? O que vem por aí? Em qual sentido? Não, de gosto, no sentido estético, no sentido do uso das pedras naturais. Você teve na Marmomac? Não. Não, né? Não. A gente teve na Marmomac lá, vimos os estandes, até participamos lá, tivemos com o stand lá junto com a Marmomac. E a gente percebeu que está muito em voga, por exemplo, o uso de materiais na área externa. Assim, todas as empresas que estavam lá, todas força de expressão, a maioria delas, estavam focadas em criar elementos, né? Mostrando a versatilidade da pedra. Teve uma empresa lá, que me fugiu o nome agora, mas que fez uma base de uma cama, né? Até foi o Rômulo Pegoretti que projetou. Sim, e fez uma coisa meio almofadada. O outro fez uma escada, né? Se mostrou muita escultura, né? Em vários estandes, né? Um que eu me lembro do pessoal lá da Portfó, fez aquelas colunas romanas e tal, demonstrando a versatilidade das pedras naturais e ressaltando, reafirmando a expertise da pedra, a capacidade da pedra de ser um material para alto padrão, né? Para os recursos que a pedra tem na obra. O que você acha, enxerga, você que é um cara que está acostumado a projetar obras aí de alto padrão, né, na construção civil, especialmente na residencial, o que você vê como tendência aí para os próximos anos? Então, falando sobre essa questão dos estandes, eu até vi, né, que o estande da Marbrasa ganhou um prêmio lá, porque teve alguns mobiliários, algumas coisas que foram projetadas com pedra e eles, assim, eles deram uma função para aquilo, porque às vezes assim, a estética ela tem que estar bem aliada com a funcionalidade, porque se tiver só estética, fica só conceito, não serve para o dia a dia, correto? Eu penso que a pedra está em alta e ela veio para ficar mesmo, não vai cair, não. A gente vai continuar aplicando ela cada vez mais na construção civil. Muito... Hã? Eu falei. Eu falei com ele aqui, a cama que a gente viu lá viu lá na feira, essa cama, você acha que é funcional, uma tendência, ou aquilo ali é só mesmo estético? Só conceito, né? Só conceitual. Bom, pessoal, eu estou recebendo aqui o arquiteto Fabrício Coelho. Rocha. Fabrício Rocha. Não, é porque eu entrevistei o Fabrício Coelho aqui do Pó de Pé da Música. Uhum. E é Fábio Coelho, né? Ganhei até um livro, Fabrício. O Fabrício. O Fabrício Coelho está trazendo aqui para nós a visão dele da arquitetura. Eu falei Fabrício Coelho de novo? Desculpa, gente. É Fabrício Rocha. O cara, eu até brinquei, falei, o cara mais apropriado para falar de rocha que chegou até aqui é o Fabrício Rocha. Você gosta de projetar rocha, Fabrício? Você gosta de projetar com pedras? Gosto muito. Quase todos os projetos seus leva pedra? Praticamente todos. Quais as principais aplicabilidades que você vê para pedra na obra, nos seus projetos, por exemplo? Para piso? Toda bancada tem que ser de pedra? É essencial nas bancadas ser de pedra. E piso também, a gente vai de acordo com o bolso do cliente, né? O bolso do cliente é o nosso guia, né? Mas eu fiz uma casa em Marataízes toda de perla escovada. Aí tem que ter bolso para aguentar essa casa foram aí. 3 blocos de perla para uma residência. 300, 600, quase 1.000 metros quadrados de pedra, meu amigo, de perla, meu amigo. Aí os nossos amigos da Quartz Blue lá morrem de rir. Então é isso, gente. Eu vou falar dos nossos amigos patrocinadores aqui, que são as empresas que contribuem com a gente aqui. É o EMI Roadings,
ela está presente conosco aqui desde o início. Queremos que você entre no Instagram lá, siga, curta, comente, compartilhe os conteúdos da OMI Roads, um complexo de negócio aqui no exterior, né? Nossa querida parceira aqui. E também quero falar da Envelope Mais, aditivos industriais, uma empresa pioneira no segmento de envelopamento de mármores e granitos. O bloco que sai lá do Tiá e vem entregar beleza e funcionalidade na sua obra, passa pelas mãos da Envelope Mais. Você que é empresário, você que é minerador, entre em contato com a Envelope Mais e vamos a crescer cada dia mais o nosso portfólio de coisas boas aí. Envelope Mais seguindo a gente desde o início, uma grande empresa parceira do Pó de Pedra, né? Também, semana que vem a gente tem novidades que nós vamos anunciar aqui, nossos novos patrocinadores, as empresas que acreditam e apoiam esse projeto, as nossas parceiras que estão conosco aqui, divulgando para você que está com a gente, acompanhando cada programa com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito do Pó de Pedra Arquitetos do Brasil. Fabrício, considerações finais. Qual que é a sua observação para o cara aí que quer construir, que está com um dinheirinho no bolso, fala, quero fazer a casa dos meus sonhos. Qual a dica, qual que é o ensinamento, qual que é o direcionamento que você dá para esse sujeito? Então, que ele procure o profissional, que pesquise primeiro o profissional que tenha um pouquinho da identidade dele, né? E que ele procure esse profissional antes mesmo de adquirir o terreno, para ver, o profissional vai ajudar ele a encontrar o terreno certo para fazer a casa dos sonhos dele, porque às vezes o cara quer fazer uma casa linear e não vai conseguir, porque Cachoeira na cidade tem uma topografia muito movimentada, né? Então tem que saber escolher o terreno, a posição do sol, se é sol da tarde, sol da manhã, se é aclive ou declive, tudo isso é muito importante. E fazer um bom projeto, analisar bem o projeto antes de começar a obra, porque é uma fase assim que dá para mexer ainda, depois que começa já fica mais difícil. E é isso aí, só sucesso. Muito bem, esse foi o Pó de Pedra Arquitetos do Brasil com o nosso amigo Fabrício Rocha. Isso. Não errei, tá vendo? É porque eu entrevistei o Fábio Coelho aqui, gente, aí a mente bugou. Mas o Fabrício é um excelente colega de profissão, um cara que tem uma carreira vitoriosa e vencedora. A gente tem dado espaço aqui, Fabrício, para os profissionais como você, que levam a arquitetura a sério, que fazem a coisa acontecer no mercado. Para mim é muito valioso ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Já deu para perceber que você é um cara de poucas palavras, você é um cara mais na sua, e a gente respeita isso. E às vezes os caras mais na sua, sim, são os caras que têm a mente mais criativa, são os caras que são introspectivos, mas na hora que esses caras rabiscam e desenham, isso daí não tem preço, não é verdade? Sim. Muito obrigado pelo seu tempo, cara, pela sua dedicação de estar conosco, tá bom? Eu que agradeço o convite. Valeu, obrigado. Obrigado. Tchau.